Eu cheguei na Eldorado, né, em junho de 2022, vim com esse cargo, né, de especialista contábil. Logo em 2023 fui agraciado com essa vaga, né, de coordenação contábil. Para mim significa muito. Ao longo da minha trajetória profissional, eu batalhei muito para estar onde eu tô. Então, alcançar isso, né, em um curto espaço, para mim foi muito valioso. Eu sou uma pessoa detalhista, né? Eu procuro entender a operação, entender os números, como que chega. E tá aqui hoje para mim, podendo falar de foco no detalhe, é valioso. Realmente a contabilidade requer esse foco no detalhe, né? A gente precisa, na contabilidade, garantir a integridade e a precisão dos números e levar, né, a confiabilidade para a gestão desses resultados. Para isso, a gente precisa de uma equipe de alta performance. E eu vejo que para ter uma equipe de alta performance, a gente tem que liderar mesmo por meio do exemplo, né? Da pessoa, da postura, da cultura organizacional. E isso é conversando, falando, definindo cronogramas estabelecidos, dando espaço para as pessoas terem uma comunicação aberta, elas se sentirem confortáveis de trazer problemas e propor soluções. E eu acho que é assim que a gente consegue entregar esse resultado para a companhia. Alcides, você poderia compartilhar um caso de sucesso em que o diferencial estava escondido em algum detalhe? Tem alguns casos, mas eu queria trazer dois. Em junho de 2023, a gente teve a cisão da operação da Riches na Ebelog. Isso requereu ali da contabilidade esse foco no detalhe, né? Da gente poder separar da operação da Riches o que era portuário, que a gente levaria para a nossa nova empresa portuária Ebelog. Então isso exige um foco no detalhe, segregar esses números para poder levar todo o nosso ativo, o nosso passivo, a nossa geração de resultado para a Ebelog. E um outro caso que eu achei muito importante, que trouxe um resultado muito grande para a companhia, em maio de 2023, a gente concluiu um projeto que chamava o EPM Consolidation. Antes a gente fazia toda a preparação desses resultados que a gente leva para o mercado de forma em Excel e transmitia para um Word, né? E aí em maio a gente fez uma consolidação via sistema. Isso interagindo com diversas áreas do financeiro, né? Com a nossa área de planta, a nossa controladoria de planta, eventualmente com uma diretoria industrial, com a nossa diretoria florestal. E isso, ao longo do tempo, foi trazendo grandes resultados de modo a antecipar nossas divulgações para o mercado. Ter foco no detalhe requer mais do que habilidades técnicas e concentração. Aqui na Eldorado é um compromisso da nossa gente. E na área de contabilidade, incluímos nesta equação a relevância de termos pessoas certas no lugar certo e resultados que precisam chegar também na hora certa. É por isso que Alcides fala sobre a importância da precisão e da disponibilidade, especialmente quando decisões importantes precisam ser tomadas. É importante a gente fechar os nossos resultados de contabilidade do financeiro para alta gestão sempre com antecedência. Não adianta a gente ter um número muito bom, só que a gente entregar isso com muito tempo, porque a tomada de decisão precisa ser rápida. E se a gente não tiver esses resultados logo após o fechamento do período, isso pode culminar em perda de decisão. A gente, ao longo do ano, a gente tem calendários, né, específicos para cada trimestre de resultado. A gente tende a fechar esses resultados em 45 dias, é um que é requerido para o mercado. E, eventualmente, a gente estando preparado, a gente consegue fazer essas antecipações. Recentemente aconteceu nessa divulgação do primeiro trimestre de 2025. A gente estava com uma data prevista para o dia 9 de maio, né? E a gente conseguiu antecipar para o dia 5. A gente só conseguiu fazer isso tendo foco no detalhe, estando preparado, o número estando bom e com uma assertividade e uma garantia excelente.
em junho de 2022 eu vim para Eldorado. E logo estando nessa posição de especialista contábil, eu tinha vontade, né, de em algum momento ocupar uma posição mais de gestão. E eu consegui aqui. Ter esse resultado para mim foi muito gratificante. É uma conquista conseguir levar para o mercado, ter uma equipe que você consegue gerenciar, direcionar, contribuir para o crescimento profissional, em alguns momentos dar conselhos pessoais para o desenvolvimento da pessoa, é muito gratificante. E ao longo desse tempo eu fui estudando para me preparar cada vez mais para essa posição que eu estou hoje, né? Fiz alguns cursos de controladoria voltado para a nossa companhia. Recentemente fiz um curso de valuation, tentando entender um pouco mais como a gente faz nossas avaliações. Recentemente a gente teve a oportunidade de estar na Academia de Liderança. Isso aprimora, né, o nosso conceito de gestão, de como lidar com seus liderados diretos, indiretamente, e vai agregando, né, o nosso desenvolvimento e vai nos motivando, né? Se a gente está aqui hoje, né, porque a companhia nos permite e a Academia da Liderança também nos direcionou. De São Paulo para Mato Grosso do Sul. É aqui, em nossa fábrica em Três Lagoas, que seguimos contando como ter foco no detalhe é primordial para cada uma das etapas do sucesso do negócio. As minúcias de cada operação vêm acompanhadas de um olhar calibrado e de muita disciplina. E para contar essa história, nós fomos até a área de preparo de cavacos, onde conhecemos o Caio, um de nossos operadores de painel SDCD. A celulose de qualidade vai depender muito da qualidade do nosso cavaco. Então, a gente ter atenção na operação do dia a dia para garantir uma qualidade, né, no nosso cavaco. Qualidade e produção, né? Porque também se faltar cavaco, vai ficar ruim, né? Então, a gente tem que estar atento para fazer uma boa produção, mas ao mesmo tempo estar atento para fazer com boa qualidade, né? E aí a gente tem as paradas, as manutenções, que a gente sempre faz pro picador. Então, a gente faz ajustes e são ajustes bem pequenos, assim, 0,4 milímetros de distância de faca e contra faca para deixar o cavaco com a melhor qualidade possível. E eu acho que na nossa área talvez esse seja o maior foco, né? No detalhe, porque é uma coisa assim, mínima. Então tem que se atentar ao procedimento, como fazer, né? Na hora que tá fazendo, ter atenção, conferir de novo para manter um cavaco de qualidade, para a celulose sair de qualidade, né? Você já vivenciou uma situação em que perceber um detalhe a tempo evitou algum prejuízo na operação? Já vivenciamos. Inclusive, eu estava com o meu colega Fabiano, outro operador de painel, e aí a gente estava olhando... A gente sempre olha as câmeras, né? Que faz parte da nossa função, olhar muitas câmeras. Esse é o dinamismo, né? E aí parece que eu tinha visto... No bocal do picador tem uma câmera que pega e só passa madeira. E aí parecia que eu tinha visto algo que era metálico. E aí eu parei e aí eu perguntei pro Fabiano, falei, Fabiano, ali não é uma chapa? Aí a gente voltou, porque tem como você rebobinar, né? 5 minutos atrás a gente rebobinou, parecia mesmo ser uma chapa. Aí a gente chamou no rádio, operação diária, eles entraram lá e era uma chapa guia das correntes. Que se continuasse pra frente, ia pro picador, aí fica um tempão parado, aí tem que fazer manutenção, é um prejuízo grande. Quais são os principais desafios de manter a atenção total nos detalhes durante a sua atuação? São duas coisas. Uma é essa que a gente estava falando, né, de você ter que ficar com atenção às vezes em várias coisas. A gente tem as câmeras, né, que são bastante câmeras, e a gente tem as telas do painel, que tem vários motores. Aí a gente tem que acompanhar a amperagem, tem que acompanhar sensores. Aí a gente tem a nossa tela de trabalho, que a gente também acompanha no Aspen, né, os gráficos, as trends dos motores. Então é bastante coisa. E aí, às vezes chamam no rádio, às vezes ligam, às vezes entram. Então assim, para você conseguir estar com 100% de atenção em todas as coisas, é quase impossível. Mas se você estiver focado, você, é o que a gente falou, né? Às vezes você pega, de repente você olha, você já entende o que está acontecendo. Então acho que esse é um dos principais desafios. E o segundo é a rotina, sabe? Você fazer todo dia a mesma coisa, a mesma rotina, de repente você abaixa a guarda e isso pode diminuir o foco. Então a gente precisa estar sempre focado para não deixar a guarda baixar. Os desafios existem, mas é no olhar atento de cada um que moram as soluções. Por isso, foco no detalhe é uma responsabilidade individual, mas que afeta toda a operação da equipe.
não depende só de mim, que eu tenho que ter o foco no detalhe, né? O meu companheiro de trabalho precisa ter foco no detalhe, os meninos da área precisam ter foco no detalhe. Quando cada um foca um pouco, né, em cada coisa, as coisas funcionam bem. Nós estamos muito acostumados com a pilha tá sempre cheia, né? Tá sempre acima de 100 mil. Então, quando ela baixa, aí a gente começa a ficar um pouco preocupado. E já teve situações, não é muito comum, mas ela chegar a menos de 50 mil. Então, aí são situações que a gente precisa estar focado mesmo, porque aí qualquer paradinha pode ser fatal. Assim como no trabalho, em casa também são os detalhes que fazem a diferença. Casado com a Milena, o Caio sabe que as coisas mais importantes são encontradas justamente nos detalhes do dia a dia e que, no fim das contas, somam grandes conquistas. Eu sempre brinco com a minha esposa que tem vários Caios, né? Tem o Caio operador, que é o que eu sou aqui. Aí a gente tem um trabalho que a gente faz muita parte do nosso tempo, tanto eu quanto a minha esposa, que é um trabalho voluntário de educativo, né? A gente ajuda famílias, jovens, né? É um trabalho educativo bíblico que a gente faz, então a gente passa muito tempo fazendo isso. Tem o Caio que gosta de fazer exercício físico, de academia. Tem o Caio pagodeiro, eu toco cavaco. Tem um monte de Caio. O Caio que gosta de estar com a família, o Caio que gosta de estar com os amigos. Eu falo que assim, as pequenas coisas pra mim são grandes conquistas, sabe? Nem nesses 13 anos que eu tô aqui na fábrica eu me casei, mas só se casar não adianta muita coisa, né? Porque se o casamento não for bom, não adianta, né? Então, assim, fazer ela feliz, eu ser feliz, pra mim é uma grande conquista. Eu poder fazer esse trabalho educativo que eu faço, pra mim é uma grande conquista. Eu poder ter uma saúde relativa pra conseguir ir fazer atividade física e cuidar da minha saúde, pra mim é uma grande conquista. Poder estar com a minha família na folga é uma grande conquista. Assim, o material é, assim, ter uma casa, né? O básico é importante, mas acho que as pequenas coisas, né, do dia a dia que fazem com que a vida seja boa, né? Que não são tão pequenas assim. Que no final das contas são grandes, né?